Sabadão, pré-jogo, e o Santos acertou mais uma contratação, a sua nona contratação da janela de transferências. O Peixe acertou com o atacante colombiano Alfredo Morelos, que estava no Rangers, né? Fez a última temporada passada, né? No Rangers da Escócia. Aliás, ele já estava lá há um tempinho, né? Mas enfim, vou falar bastante disso. É uma análise prévia da contratação, é claro. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Começa adiantando, né? Acho que foi o Lance que colocou primeiro que o Santos encaminhou, mas aí depois o UOL confirma a contratação antes que todo mundo. Vou dar uma olhadinha aqui na matéria do Lucas Mussetti e da Gabriela Brino. O Santos acertou a contratação do atacante colombiano Alfredo Morelos, de 27 anos. Faltam apenas os exames médicos. Ele vai viajar para o Brasil, é claro, para poder fazer os exames e saber se vai passar ou não, mas deve passar, né? Vai saber. O Santos tem aceito verbal com o Morelos. O Peixe agora aguarda o jogador para exames. Se aprovado, o contrato até 2025 será assinado. Alfredo estava livre no mercado após o fim do contrato com o Rangers, da Escócia, que ele estava desde 2017 lá. Esteve perto de reforçar o Fenerbahçe, mas o clube turco não conseguiu abrir vaga de estrangeiro. O Peixe então retomou as conversas por Morelos. Aí o UOL fala que dia 15 de agosto tinha publicado que o Santos tinha tentado contratar ele já, né? Tava tentando um acordo, mas tinha a concorrência árabe e não, então não deu prosseguimento, né? Alfredo Morelos pode atuar como centroavante ou ponta, eu já vou falar mais disso. O Santos acredita que ele é um jogador capaz de desequilibrar no futebol brasileiro. O Peixe trouxe outros 8 reforços para o segundo semestre, que a gente já falou aqui. O zagueiro João Bastos, lateral direito Júnior Caissara, o esquerdo Dodô, os volantes Rincon, Jean Lucas, meio-campista Nonato, o centroavante Júlio Furt, né? E o Maximiliano Silveira, uruguaio, 8 reforços. O Alfredo Morelos vai ser o nono, tá bom? Aí tem algumas coisas a gente comentar. Ele é um cara que na carreira inteira, segundo os dados do Transfer Market, que são quase certinhos, né? Ele tem 354 jogos, 175 gols e 71 assistências. São números bem bons, tá? Uma participação alta nos gols dos times que ele atua, tá? São bons números. No último campeonato escocês, por exemplo, ele não fez tantos gols, mas ele não foi titular absoluto. Ele jogou 32 jogos, 15 como titular. Marcou 11 gols e deu 5 assistências. Números razoáveis, ainda mais se ele começou mais da metade no banco, né? E, enfim, na Europa League, ele é o terceiro maior artilheiro da história da Europa League. Claro, ele tem vários gols nas fases preliminares. São 17 gols nas fases preliminares e 15 entre mata-mata e fase de grupos. Mas enfim, marcou na Europa League, é claro. E o nível da preliminar é um pouquinho mais baixo. Ainda mais o Rangers, que pega, é claro, pega em sorteio, mas acaba pegando times menores da Polônia, das Ilhas Faroe, enfim, times assim. E o Rangers é um pouquinho melhor, é claro. O futebol escocês é pior do que as principais ligas, mas é melhor do que essas ligas é, alternativas, digamos assim, né? Mas enfim, ele é o terceiro maior artilheiro com 32 gols, atrás do Larsson, o histórico atacante sueco, que tem 40, e o Huntelaar, que tem 34. Então, são bons números. Ele também se destaca nas assistências na Europa League, ele é o 21º com 13 assistências na história da competição. Então, são números ali razoáveis, como eu disse, bons até. É, ele tem 27 anos só, ele é de 96. E aí fica a questão. Ele começou, eu não falei, né? Mas ele começou a carreira no Independiente de Medellín, da Colômbia. Foi pro HJK da Finlândia. Eu esqueci o nome do time, mas se fala HJK, né? Tem aquele com o escudinho azul. Depois ele foi emprestado, depois o HJK comprou ele. Ele ficou lá um ano e no ano seguinte, 2017, o Rangers comprou ele do HJK, onde ele estava até agora. Já estreou na seleção colombiana, já tem 11 partidas e um gol pela Colômbia. A estreia dele foi em setembro de 2018. Ele disputou a Copa América aqui no Brasil, a de 21, né? E, enfim. Aí qual é o problema? Que aí a gente pensa, pô, um jogador de boa participação, né? Artilheiro, uma idade razoável, por que ele não ficou na Europa então, né? Claro que, repito, é um levantamento rápido, mas algumas coisas chamam a atenção. Ele tem alguns problemas de. Parece ser um cara meio esquentado, um cara meio maluco, porra louca, né, dentro de campo.
na temporada passada, pelo Rangers, ele tomou 6 cartões amarelos e um vermelho no campeonato. São números altos para um atacante. De 32 jogos, tomou 6 amarelos e um vermelho. Achei um pouquinho alto. Mas enfim, e também ele é um cara que tem alguns. Eu não diria problemas, mas ele é o cara que talvez até seja também o biotipo dele. Ele é um cara um pouquinho mais pesado, parece. Um pouco mais cheinho. Claro que ele nunca ficou acima do peso, fora de forma. Pelo menos não do pouco que eu procurei. É claro, eu tô até abrindo aqui também no Transfer Market para ver das questões das lesões dele. Mas não tem nada muito. Nada que tirou ele de muito tempo de combate, né? Tô olhando aqui, só lesões assim, ficou 7 dias fora, uma semana, duas, uma até foi coronavírus, inclusive, enfim. A que mais tempo ele ficou afastado foi na temporada de 21, 22, que ele teve problemas musculares na coxa, ficou quase 3 meses. Foi a que ficou mais tempo mesmo, mas assim, nada que preocupe também, né? Nada que preocupe tanto, é claro. Mas, enfim, então é um cara que talvez, ainda fiquei comentando isso com alguns amigos, né? Talvez ele tenha pensado que quando saiu do Rangers ia buscar uma liga maior, acabou não indo pra uma liga maior, mas o Fenner estava tentando contratar ele, né? Uma liga turca, é claro que é mais forte que a liga escocesa. Acabou que não deu certo. Talvez ele não tivesse o nível para a liga inglesa, espanhola, enfim, italiana, enfim. Mas acho que, sinceramente, acho que no Brasil ele também tem essa condição de desequilibrar, sim, tá? Mas falando também sobre ele, é um atacante que, como a matéria do UOL fala, né? Centroavante, mas que joga também aberto. Na temporada passada ele jogou mais caindo pelo lado direito, que eu acho que é onde o Santos precisa de algum jogador também, então acredito que ele possa ser essa peça. Porém, ao mesmo tempo, ele também não é aquele ponta velocista e tal. Ele tem um bom posicionamento, é um cara que tem um bom passe, uma finalização também boa. E consegue criar jogadas segurando a bola, né? Prendendo bem e tirando os marcadores, principalmente na força, como eu falei, ele é um pouco mais forte. Mas ele não é um ponta, velocista, driblador, enfim. Né? Mas é um cara que pode sim auxiliar nessa questão de atuar um pouco mais pelo lado, como o Santos precisa. Até na própria Europa League, eu tô pegando aqui da última que ele jogou, foi 21-22, né? Temporada 21-22. Ele jogou quase como um ponta mesmo. Vou ver se eu coloco o hitmap, né? Que é o mapa de calor aí dele. E ele ficou mais atuando mesmo pelo lado direito. Então, é isso. Ele deve ter um contrato, um salário um pouco mais alto, claro, um jogador vindo da Europa. E era um investimento que o Santos buscava de ter um principal jogador, né? Eu não sei se foi relacionado ou não à vinda do Pereira, se o Santos tinha dinheiro para trazer os dois ou não, mas enfim. Mas é um desses dois nomes de peso, né? Em teoria, pro que o Santos fez um investimento. Claro que ele chega sem o Santos precisar pagar nada pra ninguém, porque estava sem contrato, mas deve ter umas luvas aí de assinatura bem generosas, assim como deve ser o maior salário do elenco. Então, é isso. Alfredo Morelos, atacante, 27 anos, reforço do Santos. É um cara que, aí depois dos exames e tal, acho que ele vai precisar de um tempinho, porque a última vez que ele atuou já faz um tempo, né? Foi é, contra o Hertz, Rangers e Hertz, pelo campeonato escocês lá em 24 de maio, ou seja, já faz alguns meses, né? Mas junho, julho e agosto nós estamos acabamos de começar setembro, 3 meses parado, talvez ele precise de um tempo de adaptação física, né? O Rincon, por exemplo, tava 2, até já tá jogando, mas também não aguenta o jogo inteiro, né? Então, é isso. Alfredo Morelos, um novo reforço do Santos. E acho que também, só para concluir, né, é bom para ele na questão de é uma liga que tem mais chances de se destacar, é claro, e mais perto de voltar para a seleção também, né? A última vez, eu vou ver se eu acho que a última vez que ele foi convocado para a seleção colombiana, é, pelo SofaScore assim, não tem nem tão cedo, então tem que voltar um pouquinho. Então, talvez ele tenha essa proximidade jogando no futebol sul-americano, mais uma visibilidade talvez para voltar à seleção. A última vez está aqui que ele foi na própria Copa América, 2021. Ele jogou contra o Peru e não entrou contra Equador e também Peru por outra fase, né? Enfim.
Então, é isso. Alfredo Morelos, acho que é uma boa peça para qualificar o elenco do Diego Aguirre. E o Santos acerta no investimento. Por cima, assim, claro, né? A primeira análise me parece ser uma boa. Depois a gente faz uma mais detalhada como joga, os gols, enfim, como saem, né, os gols dele, enfim. Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Mais um reforço, o nono. Já tem vídeo de pré-jogo, volta aqui pra você ver. Pré-jogo de América Mineiro e Santos amanhã. Até a próxima, valeu.